Olá, bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a tabela periódica, dando continuidade à nossa aula da semana passada, onde eu pedi para vocês fazerem uma leitura sobre a tabela periódica, né, sobre a história da tabela periódica. Então, a partir da página 213, nós teremos informações mais técnicas sobre a tabela periódica, como ela é organizada e tal. Então, a tabela periódica ela é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Como vocês podem observar aqui nessa tabela periódica, então você vai ter o elemento químico, né, o elétron, tá? Aqui você tem o número atômico do seu elétron. O nome, logo abaixo, você tem o símbolo, por exemplo, o hidrogênio. O símbolo é a letra H. E aí, logo nessa parte inferior, você vai ter o número da massa, o número atômico, tá? Ela fica aqui na parte inferior do elemento químico, certo? O nome do elemento químico, como eu já disse, está localizado logo abaixo do símbolo, certo? E lá em cima, nessa parte inferior, nessa parte superior aqui, é o número atômico, ok? Então, número atômico, número de massa, certo? Como ela é organizada? A tabela periódica, ela é dividida em linhas e colunas. Então, quando você olhar a tabela periódica, é isso que você tem que ter em mente, que ela é dividida em linhas e colunas, ok? Vamos ver com calma o que cada uma representa nessa situação. Se você olhar bem a tabela periódica, você vai observar que ela possui 7 linhas. Lembra quando falávamos em eletrosfera, como nós fizemos a distribuição das camadas eletrônicas, falávamos que ela existe 7 níveis e 7 camadas, tá? Então, olha só, aqui você vai perceber que ela vai ter 7 períodos, tá bom? Então, olha só, se você tem um elemento na linha 3, você vai observar que este elemento ele vai ter 3 níveis, 3 camadas na sua distribuição eletrônica. E além, né, de períodos, ela é dividida em colunas, tá? Nós temos os períodos e nós temos as colunas, ok? Então, olha só, aqui você pode observar que você tem a coluna até a coluna 18, tá bom? Então, você vai observar aqui que você tem a coluna ou famílias, tá? Dentro dessas colunas, elas são chamadas de família ou grupo, tá? Então, você tem a família 1A, família 2A ou grupo 1A. Olha só que interessante. Se você observar aqui, ó, na família B, certo? No grupo 2, o que você vai observar aqui? Que do 3 ao 12 são os metais de transição. Isso mesmo, dentro da tabela periódica você tem aqui os elementos de transição, os elementos representativos e os gases nobres. Falaremos um pouco mais sobre esses no próximo vídeo. E aí, moçada, vamos continuar aqui, estudando um pouquinho mais sobre a tabela periódica. Nós vimos que ela não é nenhum monstro de 7 cabeças, e sim de 7 famílias e 18 períodos. Aqui em roxo vocês podem observar que tem os metais, são elementos que nós não conversamos no último vídeo. Como vocês podem observar aqui, eles compõem a maior parte dos elementos que compõem a tabela periódica. Quais são as características dos metais? São sólidos, com exceção do mercúrio, que em temperatura ambiente, o mercúrio é um metal que está em estado líquido, tá bom? Então, na maioria, os metais são sólidos, tem um brilho metálico, eles tilintam, aquele barulhinho do sino, são dúcteis, maleáveis e ótimos condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Em verde, aqui você tem os ametais. Os ametais, eles não brilham, são maus condutores de eletricidade, com exceção do carbono, né, do grafite de carbono, e eles estão em diferentes estados físicos. Você tem ametais em estado sólido, líquido e em gasoso. Nós também temos os gases nobres aqui no lado direito da tabela em amarelo. Os gases nobres, eles têm baixa reatividade e alguns são inertes. Como nós vimos, a tabela é organizada em número atômico, ele vai aumentando de 1 em 1. Ela é dividida em períodos e em famílias, e nós também temos outras divisões na tabela periódica, que são os elementos de transição externa e os elementos representativos.
Na apostila de vocês, na página 216 e 217, você tem um modelo da tabela periódica. Um modelo bem explicativo que está falando das características dos metais e dos ametais, vocês podem dar uma olhada lá. E tem uma dica aqui na tabela periódica bem legal. Quando você pegar uma tabela periódica, você pode observar que, olha só, os em amarelo são os metais. Compõem, como eu falei, a maior parte dos elementos da tabela periódica. E os ametais, pessoal, eles vão formar uma frase chamada, olha só, até assim, Brasil. Procurem essa frase, até assim, Brasil. Esses elementos aqui já são os ametais, ok? Logo aqui abaixo nós tínhamos falado dos elementos de transição externa.